Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo relatar como é que foi Internacional 1, Atlético Paranaense 2, que aconteceu lá na Arena da Baixada, na Arena do Furacão. E a bem da verdade, eu preciso começar falando sobre o título, que tá no meu blog, tá no canal do YouTube. O Inter aceitou correr o risco e agora vai ter que arcar com as consequências disso. E antes que você ache, o JB tá fazendo crise? Não tô fazendo crise. Eu estou falando, ou na verdade quase que te relatando uma situação que aconteceu. Por quê? O Kudê coloca todo o time reserva, tinha o Rocher como titular, mas basicamente era o time reserva do Internacional. E ele faz uma escolha de poupar os principais jogadores. Se a gente for olhar, o Inter não ganha 9 anos na Arena da Baixada. Tem gramado sintético, tem a força do Atlético Paranaense e com o time titular, força máxima, todo mundo entrosado já é difícil, imagina com reservas. Até que o enfrentamento aconteceu, mas, vira e mexe, os caras eram melhores e mereceram, portanto, a vitória. O empate não seria um crime, mas a grande verdade é, o Inter correu o risco, aceitou correr esse risco. E, aliás, tem dois outros pontos que lá no final do vídeo eu quero te contar, super importantes, que eu acho que merece uma reflexão sobre tudo que aconteceu nesta noite lá em Curitiba. Bom, mas antes de tudo eu quero começar o seguinte, escalação reserva, o Inter corre esse risco, bom, para um time alternativo, até que teve algum toma lá da cá no primeiro tempo. O Atlético começa bem melhor, vai bem melhor na primeira etapa, consegue na primeira parte da primeira etapa, consegue ter algumas chances. Só que o Inter toma um gol que, cara, os caras já estavam trabalhando, né? Vem uma bola que é espalmada pelo Rocher, e o Rocher faz uma defesaça e logo depois, num lance de bola parada, é verdade e tal, mas eles conseguem um gol de uma bola que vai e volta, quica, o cara bate de virada, não tem o que o Rocher fazer e faz 1-0. O problema é que a partir dali, a partir do gol, o Inter começa a melhorar, o Inter começa a ter chance, o Inter começa a ter jogadas, o Inter começa a ter oportunidades. Tanto que é premiado com o gol daquele cara que, para mim, ao lado do Rocher, foi dos melhores da partida, ou se não o melhor, que é o Depena. Na verdade tem um, que é o Dalbert, mas vamos botar no Depena aqui até simbolicamente. O Depena faz um golaço de uma jogada que é mérito do Inter. O Inter toma o gol, parece que acorda, pressiona um pouquinho mais à frente, faz uma marcação sob pressão. O Fernandinho, cara de Manchester City, que treinado por Guardiola, sabe jogar na pressão. O Fernandinho erra uma saída de bola, que é pressão do Gabriel, pressão do Bruno Henrique, e o Inter recupera a bola, o Luca faz o pivô e de fora da área o Depena mete uma pancada. Ali estava estabelecido um empate. E a partida vai assim, do primeiro tempo para o empate, com destaques principalmente na primeira etapa para o Rocher, que fez defesaças, para o Depena, que eu estou colocando aqui simbolicamente o meu melhor em campo, mas também para o Dalbert. E eu acho que nesse trio de melhores em campo, Rocher, Depena e Dalbert, a gente precisa abrir um parênteses aqui. Primeiro, o Depena fez a melhor atuação dele com a camisa do Inter, dessa temporada, tá? Uma atuação bem mais perto da anterior. E não só pelo gol, por no segundo tempo quase fazer um golaço, mas porque ele foi bem mais interessante, parecia mais convicto, talvez até por jogar fora de casa e tudo mais. O Rocher fez grandes defesas, mas fez 2 ou 3 defesas interessantes. Porém que no gol do 2-1, já na segunda etapa, eu não achei de primeiro momento uma falha, mas sabe que o comentarista da TNT que eu tava vendo a partida disse que o Rocher foi meio mão de alface, entrou mole, porque ele realmente bate na bola e que poderia ter defendido, que ele tentou prever o lance. Todo grande goleiro tenta antecipar movimentos, isso é normal, tá? Mas assim, eu fiquei pensando, será? Acho demasiado, tá? Mas acho que ele foi bem. Só que tem um cara que me surpreendeu. Não surpreendeu pela qualidade que ele sempre teve, que é um cara de 13, 15 milhões de euros, parece 13 ou 15 de euros, eu tenho uma dúvida lá na Europa, que foi o que pagaram, que a Inter de Milão pagou por ele, que é o Dalbert. Só que o Dalbert estava há 1 ano sem jogar, desde maio do ano passado, então 1 ano e um pouquinho, tá sem jogar por conta de uma lesão no joelho lá na Itália, que faz ele encerrar o vínculo com a Inter de Milão, ficar liberado no mercado e agora o Inter vai lá e contrata ele. E o Dalbert entra, e para mim quase que numa mesma linha, Depena, Rocher e Dalbert, os 3 melhores do Internacional. Dalbert forte pela lateral, com habilidade, passando, driblando os caras, tentando bola para fazer cruzamento e tal, assim, muito interessante. Mostrou que tem habilidade e não perdeu essa habilidade. No começo do segundo tempo sai com câimbras e até por isso o Inter perde uma força gigantesca ali pelo lado esquerdo, porque entra o René e a gente sabe que o René sempre foi bom jogador, mas não tem tanta qualidade técnica assim com os pés. Mas já indo para o segundo tempo, nessa linha de raciocínio, a verdade é que o segundo
segundo tempo ficou um jogo um pouco mais aberto, o Atlético Paranaense teve várias chances, mas o Inter também teve suas chances. E eu preciso colocar aqui, o Inter teve uma chance claríssima de cabeça do Luiz Adriano que ele perde. E eu vou colocar como gol perdido porque ele tá na pequena área, ele não precisa fazer um esforço danado para cabecear, ele tem tempo até para enquadrar o corpo e a hora que vai cabecear, cabeceia em cima do goleiro. Aliás, é o 25º bom goleiro do Atlético Paranaense, né? É o Everton, é o Santos, é o Bento e agora esse garoto aí, o Link, que surge da base também, tá pegando tudo, foi super bem. Mas nesse caso, embora tenha mérito do goleiro, o Luiz Adriano tá na pequena área e cabeceia em cima do cara também, né? Ele deu uma bela de uma forcinha. Se a gente olhar, o Luca não fez gol, mas fez o pivô pro gol dos caras. Então, assim, tem esse mérito. E o Luiz Adriano, pra mim, mais uma vez decepcionou. Mais uma vez, infelizmente, eu tenho que vir aqui falar pra vocês que eu não curti o que fez o Luiz Adriano por tudo que, enfim, cerca esta situação dele atual. Mas o fato é, o Inter no finaleira do jogo acaba sendo punido com um gol do 2-1. Eu acho que o empate não seria nenhum crime, absolutamente, não ia ser uma injustiça, acho que até era o mais justo. Se tivesse que ser um vencedor, para mim o Atlético mereceu mais porque teve mais chances, mas empate estaria assim de ótimo tamanho para o Inter e para o que foi o jogo, tá? O Atlético também não foi tão mais superior do que o time do Kudê, reserva do Kudê. Mas é isso que eu quero falar. Agora, a gente vai terminar aí a tabela com o Inter, cara, mais perto da zona do rebaixamento do que do G4, com toda certeza, do que o G6 e talvez até do que o G9. O fato é que, de fato, ou novamente, a gente volta a falar em Inter está perto da zona do rebaixamento, o Inter está ali mais próximo da parte de baixo do que da parte de cima da tabela. Isso é fato. E por optar colocar reservas, tem uma outra questão. O Kudê vai para um jogo de Libertadores contra o Fluminense na próxima semana, com o time titular sem jogar há 25 dias. Porque teve data FIFA, porque quando tem a oportunidade de colocar titulares, ele preserva. Aí vem aquela história, né? Tem gramado sintético, precisa respeitar isso. Tem o jogo importante daqui a pouco alguém sente uma lesãozinha muscular e tá fora, mas a gente vai ver o resultado mais pra frente. Pode ser ruim? Pode. Acho que, cara, semifinal de Libertadores todo mundo vai dar a vida. Mas depois não dá pra reclamar que, não tem o ritmo de jogo. Não tem muito o que fazer, não colocaram pra jogar. E o grande problema é a tabela, de novo, tá meio que claro que se não ganhar a Libertadores da América esse ano, provavelmente não joga, eu diria que é quase que 100% de certeza, que não joga a Libertadores do próximo ano, teria que dar assim um G8 ou G9, com muita sorte, e o Inter fazer uma arrancada nessa reta final de Brasileirão, coisa que até agora a gente não tem nenhum indicativo, e principalmente a campanha está muito comprometida até para grana, para financeiro. Quanto melhor tu te posiciona na tabela do Brasileirão, mais grana tu ganha. Talvez ganhe uma baita grana, sei lá, chega na final da Libertadores, ganha uma baita grana, mas não consegue nenhuma premiação razoável no Brasileiro. Tudo isso precisa ser colocado numa conta que é uma escolha. Não culpo o Inter por escolher, acho que muitos de nós também faríamos essa escolha de, cara, tem Libertadores, tu vai correr o risco, mas é o que eu disse, tá correndo risco, vai ter que lidar com as, vamos dizer assim, consequências desse risco que tomou, que escolheu. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.